apresentar rapidamente um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. São 11 CDs desse aqui, onde eu explico o Catecismo da Igreja Católica, parte por parte. O Catecismo tem 4 partes: o credo, os sacramentos, os mandamentos, a moral católica e a espiritualidade. Então, em 11 CDs, são mais ou menos 40 horas de gravação. Quem desejar adquirir, pela editora cleofas.com.br, este CD. E aqui também nós temos um curso bíblico. Aqui são 11 CDs de um curso bíblico, que é um curso onde eu analiso, estudo cada um dos 72 livros da Bíblia. Ensina a pessoa a entender, ensina a pessoa a interpretar o que significa um gênero literário, um apocalipse, um midraxe, uma parábola, entende? Um livro histórico, se diferenciar de um livro sapiencial e etc. Um curso bíblico também bastante longo, não é para você ouvir aí em 2 horas, 3 horas, não. É para você ouvir aí durante um ano, entende? É uma coisa assim, 72 livros da Bíblia não é coisa pequena, né? Muito bem. Vamos continuar, gente, aqui com as nossas perguntas, e agora eu vou responder as perguntas que chegaram aqui por telefone, tá? Muito bem. Eu tenho aqui a pergunta da Silvana, que é da cidade de Bebedouro, em São Paulo. Ela pergunta o seguinte: na visão do professor Felipe e da igreja, que hora será o juízo final? Que hora será o juízo final? Se eu soubesse que hora será o juízo final, né? A gente se preparava para ele. Mas Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos de Deus sabem o dia e a hora do juízo final. Então, ninguém sabe, ok? E se quando morre, ficamos esperando esse julgamento? Não. Silvana, a igreja explica o seguinte: quando a gente morre, acontece o juízo particular. O que é o juízo particular? Está lá em Hebreus 9, 27. Se você pegar a Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 9, 27, diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez. Ninguém morre de novo não, viu? Não existe reencarnação. A igreja não acredita em reencarnação. Está determinado que cada um morra uma única vez. E que em seguida vem o juízo. Em seguida a morte vem. Que juízo é esse? É o juízo particular, que determina já, logo após a morte, o destino eterno da pessoa, se ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Se ela for para o purgatório, completar a sua purificação, dali ela vai para o céu. Nenhuma alma do purgatório vai para o inferno, não, todas vão para o céu. Agora, a igreja ensina também que quando Jesus voltar, na parousia, na segunda vinda de Cristo, então nós teremos o juízo final. O que é o juízo final? É um juízo onde Deus vai reunir toda a humanidade e toda justiça será feita. Entenderam? Que Deus é justo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Então, tudo aquilo que nós fizemos de errado, não arrependemos, não confessamos na confissão, vai aparecer. Por isso que é muito importante você fazer uma boa confissão, porque o que você confessa, o que você é perdoado na confissão, isso não vai mais aparecer no juízo final, ok? Eu até escrevi um livro, né, tá aqui na minha mão, Por que confessar, né? Por que confessar, também como confessar, é muito importante, né? Porque a confissão, como dizia o Papa João Paulo II, a confissão é como que assim, uma antecipação do nosso juízo particular e também do juízo final, ok? Quem morreu sem pecado, com os pecados perdoados, não tem nada que aparecer lá no seu juízo final. Muito bem, vamos aqui para outra pergunta. Essas perguntas são aquelas que vieram por telefone. O telefone é 12 31 86 26 00. A Maria do Carmo de Santana do Livramento pergunta o seguinte: se todos são obrigados a falar em língua? Não, não são obrigados. São Paulo diz que o Espírito dá a cada um o dom que ele quer e como quer. Então não é obrigado, nem todo mundo tem todos os dons, ok?
Então, não é obrigado que cada um tenha, todos tenham o dom de língua. Cláudia, que é de Andirá, no Paraná. Se a comunhão que é feita na Igreja Católica do Brasil é válida? Cláudia, a Igreja Católica Brasileira separou-se da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Foi um bispo aqui de São Paulo, 1940 mais ou menos, bispo de Botucatu, que hoje é chamado bispo de Maura, né? Que separou-se da Igreja Católica por discordância e fundou uma Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica Apostólica Romana não reconhece como válidos os sacramentos da Igreja Católica Brasileira. Respeita, mas não reconhece como válidos, certo? Bem, pergunta aqui vem da Valdinéia, Barra do Choça, na Bahia. Ok. Ela faz duas perguntas. Gostaria de saber o significado no momento da comunhão em que o padre quebra a hóstia e coloca um pedacinho dentro do cálice. O que significa isso? Vamos explicar. O padre pega, né, antes da comunhão, pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do vinho. Isso significa o seguinte: antigamente, lá no começo da igreja, o padre, assim que celebrava o presbítero, né, as hóstias eram levadas para outras comunidades onde não tinham padres, não tinham celebrantes. Então, com o tempo, aumentou o número de padres, né, e as paróquias passam todas a ter padres. Então, a igreja, para guardar essa lembrança de comunhão de toda a igreja entre si, o padre então pega um pedacinho da hóstia e coloca ali no cálice. É um sinal do quê? Da comunhão de toda a igreja, entende? Todas as igrejas particulares em comunhão com a igreja universal. Este é o significado do padre fazer isso. A segunda pergunta é a seguinte: se o professor acha que quando morremos, todos nós temos o livro da vida. Eu acho que ela quer dizer se nós estamos no livro da vida, né? Bom, o Apocalipse fala desse livro da vida, onde estará, ou onde está escrito o nome dos eleitos. Esse livro da vida é o livro daqueles que serão salvos, né? Aqueles que viverem de acordo com a vontade de Deus, aqueles que, pelo menos na hora da morte, se arrependerem do que fez errado e querer viver com Deus, não é? Quem é que não vai estar no livro da vida? Não vai estar no livro da vida aquele que não quer saber de Deus, aquele que rejeitou Deus a vida inteira e só viveu no pecado a vida inteira e não se arrepende nunca. Então esse não vai estar no livro da vida de Deus, ok? João Rogério, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele pergunta assim: o catecismo diz que após a ressurreição habitaremos um mundo material. Seria a própria terra onde vivemos? Ô João, não é bem assim. O que o catecismo diz no parágrafo 1043, vamos ver aqui, porque o catecismo explica isso direitinho. Quando Cristo voltar na parousia, né, o catecismo diz o seguinte: veja como é importante a gente conhecer o catecismo, que explica essas coisas todas, né? Ele fala aqui, no 1042, ele fala a esperança dos céus novos e da terra nova. Então, são céus novos, terra nova, uma realidade nova. Nós não sabemos como é que é. E a igreja não explica com detalhe. A igreja só diz assim, esta renovação misteriosa. Então, quando a igreja fala aqui, parágrafo 1040, misteriosa, é um mistério. A igreja não entende, não sabe como é que é. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo criado por Deus, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e de nova terra. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sobre um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens.
enxugará toda a lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor. Isto é que é importante. Não importa para nós saber como é que vai ser essa realidade nova. Ninguém sabe, a igreja não sabe. O importa, isso daqui, ó. Não haverá mais morte, luto, clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se foram. É o Apocalipse 21:4. Então, gente, não sabemos como vai ser. Mas serão novos céus, nova terra, onde só haverá alegria. Ok? Bom, mais uma pergunta aqui. Vamos. Elias é de Dores do Rio Preto. Não está marcado aqui o estado. Dores do Rio Preto. Bem, em qual dos evangelhos é citado o purgatório? É uma pergunta que também de vez em quando se repete. Olha, o purgatório não aparece, a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Não, essa palavra purgatório foi a igreja que criou. Purgatório vem de purgar. Purgar quer dizer limpar. Entende? Então a igreja, baseado numa série de textos do Evangelho, e eu posso citar alguns textos para você. Veja aí, por exemplo, Mateus 12:31, 2 Macabeus 12:44, o Antigo Testamento, Marcos 3:29, Lucas 12:58, 1 Coríntios 3:10, todos esses textos se referem ao purgatório, a uma purificação que pode acontecer depois da morte. Inclusive, eu escrevi um livro sobre o purgatório, né? Onde é que está? Aqui, ó. Esse livro sobre o purgatório, eu coloco inclusive aqui um capítulo que é o purgatório na Bíblia. Não aparece na Bíblia a palavra purgatório, mas o embasamento bíblico está aqui, o purgatório na Bíblia. E aqui eu mostro nesse livro, por exemplo, várias passagens. Mateus 12:31. Aqui uma outra passagem, já citei, Judas Macabeus, segundo Judas Macabeus 12:39-45. E aqui eu vou explicando. Marcos 3:29, Lucas 58, 12:58-59. São passagens onde a igreja enxergou a realidade do purgatório. São Paulo fala, por exemplo, há muitos que vão se salvar como que através do fogo. Ou seja, uma purificação dolorosa. Não é esse fogo da terra. Muita gente pensa que no purgatório tem esse fogo da terra. Não tem. Porque esse fogo da terra não queima a alma. A alma é espírito. Para você queimar, você tem que ter matéria, senão não queima. A alma não queima. Então, o que é o fogo do purgatório? É simbólico. É o arrependimento da alma de não ter amado a Deus profundamente, e por isso não pode estar já nos braços de Deus. Então tem que se purificar. Então, essa dor da espera queima. Você já foi apaixonado por alguém e já foi obrigado a ficar longe desse alguém? Dói, não dói? O seu amado está lá, mas você não pode estar com ele. Dói, não dói? Agora você imagina quando esse seu amado é Deus. A dor é muito grande. É a dor do purgatório. Muito bem, vamos aqui em frente. A Marineide, Salvador, Bahia. Fazer oração para os mortos é pecado? Não é, Marineide, claro que não é. Olha, em todas as missas, existem mais ou menos umas 8, 9 orações eucarísticas diferentes. Aquela oração que o padre usa na hora da consagração e depois da consagração. Em todas as orações eucarísticas, existe o chamado momento dos mortos, onde o padre reza pelas almas do purgatório na missa. Todas as missas se reza pelas almas dos mortos. Agora, o que não pode? Aí tem que entender. O que não pode, o que a igreja não aceita, isso é bíblico, é você fazer evocação dos mortos. Ou seja, vamos chamar a alma do morto aqui,
o espírito de alguém que já morreu aqui, para falar das coisas do além. Isso a igreja diz que não pode fazer. Entendeu? A igreja não aceita isso. Então a igreja, você pode rezar pelos mortos, você pode pedir a intercessão dos mortos, você pode pedir que as almas do purgatório intercedam por você, ofereçam a Deus o sacrifício delas por você. Você pode pedir a intercessão dos anjos, dos santos, pedir a intercessão. Não é chamar para vir aqui, trazer mensagem do além. Isso a igreja diz que o católico não pode fazer. Muito bem. Altamira, que é de João Pessoa, na Paraíba. Altamira pergunta assim: o que a Igreja Católica está fazendo para evitar que a lei que proíbe a transmissão de programas católicos durante o dia? Bom, Altamira, por enquanto não existe essa lei, porque eu estou fazendo um programa católico aqui durante o dia e não tem nenhuma lei que, graças, eu sei, o Altamira, que eu sei que saiu uma notícia aí na televisão, na rádio, na internet, de que o governo estaria querendo suspender as TVs religiosas, tirar do ar. Mas houve uma gritaria, não as TVs religiosas, mas programas alugados de TVs, né? Alguém que aluga um programa de uma televisão qualquer para fazer um programa religioso. Isto ventilou-se que o governo ia proibir isso. Mas houve uma gritaria enorme em cima do governo e no dia seguinte saiu desmentido. Não, o governo não vai fazer nada disso. É a última notícia que eu fiquei sabendo. Então, por hora não tem nada, graças a Deus, e não vai haver. É liberdade religiosa, né? O governo, ele não pode ser laicista. O governo, ele não tem uma religião, mas o governo não pode proibir as pessoas de terem religião. O Estado é laico. Laico quer dizer, o Estado não tem religião, mas o povo tem. O povo não é laico, o povo é religioso, então o povo tem o direito de viver a sua religião. Ora, o povo tem direito de contribuir com a Canção Nova para que a Canção Nova faça um canal católico. Os evangélicos têm o direito deles de se reunir e fazer uma TV evangélica. Liberdade religiosa. Nós devemos lutar por isso. Liberdade religiosa. Entende? Isso sempre existiu no nosso Brasil e, se Deus quiser, sempre haverá de existir. Tá? Muito bem. Francisco, que é de Alta Floresta, no Mato Grosso. Ele pergunta aqui: na ordenação de padres é colocada a palavra presbítero. Por que não é padre? Ô Francisco, a palavra correta é presbítero. Padre, na verdade, é um apelido que a gente dá para o presbítero. Porque padre quer dizer pai, tá certo? Na verdade, o que existia desde o começo da igreja? Episcopo, que nós chamamos de bispo, presbítero e diácono. Essas são as três palavras oficiais. O correto seria você dizer o presbítero Jonas, o presbítero Roger, esse seria o correto. Mas o povo ficou, não é, vendo no presbítero a figura de um pai espiritual, e ficou essa palavra pai, padre, mas na verdade o padre não é uma expressão oficial. Oficial é presbítero. Por isso que na ordenação não se ordena o padre, se ordena o sacerdote, o presbítero. Entendeu? É interessante a gente saber disso, né? Ok, mais uma pergunta aqui da Celeste, que é de, acho que é Taniaçu, na Bahia, é isso? Saniaçu, na Bahia? O senhor disse que o demônio tem medo das imagens. Por que no centro de Macumba tem várias imagens? Bom, por que no centro de Macumba tem várias imagens, eu não sei. Porque é o sincretismo religioso que foi adaptado da Igreja Católica para o culto afro, né, com a vinda dos escravos para o Brasil. Agora, o que eu disse aqui é o seguinte: independente do que aconteça com a imagem em outros lugares, a imagem, ela é abençoada, ela é benzida pelo sacerdote. Então ela torna-se um sinal sagrado. E o demônio tem medo dos sinais sagrados. A água benta, a cruz, a imagem, tem medo. Sim. Por isso que a igreja recomenda
que você coloque na sua casa, nas estradas, no pescoço, esse símbolo religioso. Entenderam? Já acabou, Ellen? Ele está mostrando a plaquinha ali para mim que, como diz o inglês, the time is over, né? O tempo acabou. Mas não tem problema, a gente vai voltar, se Deus quiser, no próximo programa. As perguntas que ainda tem aqui, que deverão ter chegado mais, ficarão para o próximo programa. Tá certo? Agradeço as pessoas que estiveram conosco. Quero rapidamente mostrar a você alguns livros que ajudam você a crescer na sua fé, tá? Os dogmas da fé. Muitas pessoas perguntam para nós quais são os dogmas da nossa fé. Está aqui, ó. Outro livro que eu gostaria de mostrar, Problemas no Namoro, fruto de mais de 700 perguntas que nós recebemos aqui na Canção Nova, no Dia dos Namorados, foi transformado num livro. Depois, Vida Sexual no Casamento. São os últimos livros que eu escrevi. Vida sexual, o que o casal pode, não pode fazer na sua vida sexual, como viver a vida sexual, ok? Problemas no casamento, outro assunto que gera muitas dúvidas, muitas perguntas. Então, está aqui. E, finalmente, quero mostrar o último livro que eu escrevi para os jovens, O Brilho da Castidade. E você está vendo aqui 3 menininhas, né? Pode ficar com inveja, são 3 netinhas minhas, viu? A Maria Rita, a Isabel e a Carolina. Mas tem mais, viu? São 5 netas, é que eu coloquei 3, né? Por que eu coloquei essas menininhas na capa aqui? Porque um grande autor diz assim, se você quer conhecer o brilho da castidade, olhe nos olhos de uma criança. Por isso que essas meninas estão aí, entenderam? A castidade é um brilho, assim como a beleza e a inocência de uma criança. Muito obrigado, voltaremos, se Deus quiser, no nosso próximo programa.